Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação, que iremos iniciar no capítulo 9 com o tema Deus não é parcial. Então vamos para o nosso vídeo. Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para semanalmente prepararmos as nossas reuniões, para que assim nós possamos participar nelas, louvar e engrandecer o nome de Jeová. Agora aqui nesse vídeo iremos considerar o capítulo 9 do nosso livro, Testemunho Cabal, que tem o tema Deus não é parcial. Então vamos iniciar fazendo a introdução dessa sessão. Pessoas das nações tinham aceitado a palavra de Deus. Será que os judeus que seguiam a Jesus estariam dispostos a pregar as boas novas a gentios incircuncisos? Nesta sessão, veremos como o Espírito de Jeová abriu o coração deles e os ajudou a superar o preconceito, dando grande impulso à obra de dar testemunho. Então, essa consideração está baseada no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 até capítulo 11, versículo 30. A obra de pregação se estende a gentios incircuncisos. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 1 até o 3. É o ano de 36 era comum. O sol de outono aquece Pedro enquanto ele ora no terraço de uma casa à beira do mar, na cidade portuária de Jope. Já faz alguns dias que ele está hospedado nessa casa. O fato dele estar ali revela um certo grau de imparcialidade. O proprietário da casa, um certo Simão, é curtidor de couro, e nem todo judeu ficaria hospedado na casa de alguém que tivesse essa profissão. Mesmo assim, Pedro está para aprender uma importante lição a respeito da imparcialidade de Jeová. Enquanto ora, Pedro cai em transe. A visão que ele tem deixaria qualquer judeu escandalizado. Ele vê descer do céu algo semelhante a um grande lençol, por cima do qual há animais impuros de acordo com a lei. Ao ouvir uma voz lhe ordenar bater e comer os animais, Pedro responde: Nunca comi nada aviltado ou impuro. Não uma nem duas, mas 3 vezes é dito a ele: Pare de chamar impuras as coisas que Deus purificou. A visão deixa Pedro confuso, mas não por muito tempo. O que significa a visão de Pedro? É importante compreender seu significado, pois ela nos ensina uma verdade profunda a respeito do conceito de Jeová sobre as pessoas. Como cristãos verdadeiros, não podemos dar testemunho cabal sobre o reino de Deus, a menos que tenhamos o mesmo ponto de vista de Deus em relação às pessoas. Para entendermos o significado da visão de Pedro, examinemos os acontecimentos dramáticos que ocorreram em torno dela. Então, a pergunta do 1 ao 3, que visão Pedro teve e por que precisamos compreender seu significado? Então, Pedro, ele vê descer do céu algo semelhante a um grande lençol e por cima há animais impuros de acordo com a lei. E ouve uma voz lhe ordenar abater e comer os animais. E precisamos compreender essa visão, pois ela nos ensina uma verdade profunda a respeito do conceito de Jeová sobre as pessoas. Somente entendendo essa visão, conseguiremos dar um testemunho cabal. Subtítulo: Continuamente fazia súplicas a Deus. Leitura do 4 e 5. Pedro nem imaginava que no dia anterior, em Cesareia, cerca de 50 quilômetros ao norte, um homem chamado Cornélio também havia tido uma visão. Cornélio, um centurião do exército romano, era um homem devoto. Ele também era um chefe de família exemplar, que temia a Deus junto com todos os da sua casa. Cornélio não era prosélito, era gentil incircunciso.
No entanto, demonstrava compaixão aos judeus necessitados, dando-lhes ajuda material. Esse homem sincero continuamente fazia súplicas a Deus. Por volta das 3 horas da tarde, Cornélio estava orando quando teve uma visão em que um anjo lhe disse: Suas orações e a ajuda que você dá aos pobres subiram como lembrança perante Deus. Orientado pelo anjo, Cornélio mandou que homens fossem chamar o apóstolo Pedro. Como gentil incircunciso, Cornélio logo entraria por uma porta que até então estava fechada para ele. Cornélio receberia a mensagem de salvação. Pergunta do 4 e 5. Quem era Cornélio e o que aconteceu enquanto ele orava? Então, Cornélio era um centurião do exército romano, era devoto e chefe de família. E enquanto orava, ele teve uma visão em que um anjo lhe disse que as suas orações e a ajuda que ele dava aos pobres subiram como lembrança para Deus. E sobre orientação angélica, ele chamou ou ele mandou chamar Pedro. Dando prosseguimento, vamos fazer a leitura do 6 e 7. Será que hoje Deus responde às orações de pessoas sinceras que desejam saber a verdade sobre Ele? Veja um exemplo. Uma mulher na Albânia aceitou um exemplar da revista A Sentinela que falava sobre criação de filhos. Ela disse à testemunha de Jeová que bateu em sua porta: Acreditaria se eu dissesse que estava orando a Deus pedindo ajuda para criar minhas filhas? Ele enviou você. O que você disse é exatamente o que precisava ouvir. A mulher e suas filhas começaram a estudar a Bíblia e, mais tarde, seu marido passou a participar do estudo. Será que esse é um caso isolado? De forma alguma. Casos como esse acontecem repetidas vezes em todo o mundo, algo muito frequente para ser mera coincidência. Então, o que podemos concluir? Primeiro, Jeová responde às orações de pessoas sinceras que procuram conhecê-lo. Segundo, os anjos nos apoiam na obra de pregação. Então, a pergunta, parte A, conte um caso mostrando que Deus responde às orações de pessoas sinceras que desejam saber a verdade sobre Ele. Então, aqui mostra um exemplo de uma mulher na Albânia que aceitou uma revista Sentinela que falava sobre criação de filhos e orou a Deus pedindo ajuda para criar suas filhas. E atendendo a esse pedido, Jeová enviou 2 testemunhas de Jeová. Ela começou a estudar a Bíblia junto de suas filhas e mais tarde seu esposo começou a assistir o estudo. Pergunta parte B. O que podemos concluir de casos como esse? Podemos concluir que Jeová responde às orações de pessoas sinceras e que os anjos apoiam a obra de pregação. Então aqui, meus queridos irmãos, eu vou finalizar a nossa consideração, nosso estudo, e depois vocês podem analisar o quadro na página 70, Cornélio e o Exército Romano. Ok? Então, muito obrigado pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.